Todos apostos, preparados, cadernos abertos, lápis empunhados. Hoje vamos trabalhar com a função polinomial do segundo grau. Eu sei que causa arrepios, não é tão fácil, não é? É um assunto que requer mais atenção, mas o monstro vai tentar mostrar para vocês da forma mais simples possível, certo? Que é o nosso objetivo. Belezinha? Então primeiro vamos comigo, vamos definir o que é uma função polinomial do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática, beleza? Então olha para cá. Uma função polinomial do segundo grau é toda função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Onde o a, o b e o c são números constantes, números reais, né? São os coeficientes, e o meu a tem que ser diferente de zero. Isso é meio óbvio, não é? Porque se o a for zero, quando a multiplicar o x ao quadrado some. E aí a função deixa de ser do segundo grau. Por isso, a diferente de zero é chamado de condição de existência. Ok? Se o a não for diferente de zero, a função do segundo grau ela não existe. Tranquilo? Bom, bora ver aqui alguns exemplos numéricos. Por exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 4, não é? O a é 2, o b é 3, o c é 4. Outro exemplo, menos x ao quadrado mais x menos 1, certo? O a é menos 1, o b é 1 e o c é menos 1. Lucas, onde você viu menos 1 aí? Me fale, monstro, que eu só vi menos x ao quadrado e você tirou esse 1 de onde? Por quê? Porque quando não aparece o número, o 1 ele fica camuflado. Porque o 1 multiplicando o x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Então ele não aparece visualmente, mas ele está lá, certo? Então menos x ao quadrado, o a, o coeficiente, é menos 1. Da mesma forma, mais x, o b, o coeficiente, é mais 1. Né? É 1, ok? Embaixo, a mesma coisa. F de x igual a x ao quadrado mais 4, o a é 1, porque x ao quadrado não tem nada na frente, mas tem subentendido, né? Camuflado o 1, porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, então o a é 1. O b é 0, porque o termo x sumiu, ele não aparece, e o c é 4. Belezinha? Tudo certinho? Bora fazer alguns exemplos agora, encontrando valores numéricos para a função polinomial do segundo grau. Vamos embora. Então vamos lá, galera. Vamos encontrar aqui alguns valores numéricos para a função do segundo grau. Beleza? Vamos escolher aqui alguns pontos. Por exemplo, f de 2. f de 2, 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 1. Belezinha? Então, nesse caso, 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 4, 12. Mais 1, 13. Então, nós temos o ponto 2, que é o valor de x, e 13, que é o valor de y. Vamos para outro. f de 0. Quem seria o f de 0? 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, mais 1. Só sobra o 1 aqui na brincadeira, né? Então, olha só. Isso aqui é igual a 1. Então, quando o x for 0, o meu y é 1, é o ponto 0,1. Vamos mais um? Vamos escolher o negativo. f de menos 1. f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes menos 1, mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1, 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Beleza? Então, 1 mais 1 dá 2. Menos 4, menos 2. Então, o ponto é o ponto menos 1, que é o valor de x, e menos 2. Então, toda vez que você põe um valor para x na função, você encontra automaticamente um valor para y. Esse valor de y é o que nós chamamos de valor numérico da função. Um dos elementos mais importantes da função polinomial do segundo grau é a nossa raiz.
não é? A raiz da função polinomial de segundo grau é o valor de x quando o f de x, o valor de y da função, for igual a zero. Se eu tenho que igualar a minha função a zero, eu transformo a minha função em uma equação do segundo grau. E nós já vimos algumas aulas atrás como trabalhar com a equação de segundo grau. A gente aplica o quê? A fórmula de Bhaskara. Encontra o delta, substitui o delta no valor de x e encontra o valor de x. Certo? Então, da mesma forma que nós calculamos em aulas passadas, nós vamos aplicar aqui novamente. Agora, o delta, ele tem algumas condições. Porque como o delta, ele entra na raiz quadrada para o valor de x, a raiz quadrada, ela tem algumas particularidades. Se a raiz tiver um delta positivo, vamos ter duas raízes diferentes, dois valores para x distintos. Se o meu delta for zero, quando você jogar o zero no lugar do delta no valor de x, o mais ou menos ele perde a importância, porque mais ou menos zero não tem importância alguma, é a mesma coisa. Então nós passamos a ter duas raízes iguais. Agora, se o delta for negativo, não pode ter número negativo dentro da raiz, pois nesse caso nós não temos raízes reais. Não existe solução real para a raiz negativa. Então, se o delta for positivo, as raízes vão ser diferentes. Se o delta for igual a zero, as raízes vão ser iguais. E se o delta for menor que zero, não tem raiz real. Bora para o quadro. Vamos fazer aí algumas questões envolvendo a raiz de uma equação polinomial de segundo grau. Simbora! Para encontrarmos a raiz da função, o que é que a gente já sabe? Pega a função, iguala ela a zero e trabalha como se fosse uma equação. Então vamos para o delta. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 8. Então delta vai ser 36. Menos com menos, mais com menos, menos 4 vezes 8, 32. Então o delta vai dar 4. Então o x vai ser igual a menos o b, que é 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Cuidado, hein? Olho! Menos 1. Certinho? Então o x vai ser menos 6, mais ou menos 2 sobre menos 2. Abrem as respostas. X', menos 6 mais 2, menos 4 sobre menos 2 vai dar 2. X duas linhas, menos 6 menos 2, menos 8 menos 2, vai dar 4. Então x' é 2 e x duas linhas é 4. São as soluções da equação menos x ao quadrado mais 6x menos 8 igual a zero. Vamos lá, mesmo processo da anterior, beleza? Quero encontrar as raízes, vamos lá, a gente iguala a zero e vai-se embora, fórmula de Bhaskara, já sabemos. Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, o c, que é menos 2. Então, meu delta vai ser 1, menos com menos dá mais, 1 mais 8, 9. Então, x é igual a menos o b, que é menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, x vai ser menos com menos dá mais 1, raiz de 9, 3, sobre 2. Abre x', 1 mais 3, 4 por 2 dá 2. Abre x duas linhas, 1 menos 3 dá menos 2 por 2 vai dar menos 1. Então, nós temos como raízes x' 2 e x duas linhas menos 1. Beleza? Vamos embora. O
O gráfico de uma função do segundo grau, ele tem como característica uma curva chamada parábola, certo? Está aqui no quadro. Essa é a característica, é a forma do gráfico de uma função de segundo grau. É uma parábola. A parábola, ela tem essa abertura, que é o que nós chamamos de concavidade. E aí, em uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, a parábola, ela pode vir de duas formas. Ela pode vir com a concavidade para cima, quando o meu o a, que é o coeficiente do termo x ao quadrado, for positivo, ou ela pode vir com a concavidade para baixo, quando o meu a for negativo. Então, para saber para onde a concavidade da parábola ela está virada, se é para baixo ou se é para cima, eu olho para o a da função, para o sinal. Se o a for positivo, eu já sei que a parábola tem concavidade para cima. Se o a for negativo, eu já sei que a parábola está com a concavidade para baixo. Lembrando que a concavidade é a abertura da parábola, beleza? O posicionamento da concavidade da parábola vai nos dar um ponto de extrema importância no estudo da função polinomial de segundo grau, que é o chamado, atenção, pausa, vértice da função. Vértice da função, beleza? O vértice, ele pode estar posicionado de duas formas, a depender da concavidade. Se a concavidade estiver para cima, o meu vértice vai ser um ponto de mínimo. Já se a concavidade estiver para baixo, o meu vértice vai ser um ponto de máximo. Então fica muito claro aqui, ó. Você nota aqui na tela. Se a abertura está para cima, o ponto está embaixo, ele é mínimo. Se a abertura está para baixo, o ponto está para cima, ele é máximo, ok? E como nós encontramos as coordenadas do vértice? Lucas, me ajuda, eu quero encontrar o valor de x, eu quero encontrar o valor de y, porque uma vez que você me disse, monstro, que o vértice é um ponto, todo ponto tem coordenada. Então vamos lá. As coordenadas do vértice são encontradas através dessas duas relações. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y no vértice é menos delta sobre 4a. Quem é b, quem é a e quem é delta vocês já conhecem. O a e o b são coeficientes da função de segundo grau e o delta é o nosso discriminante. Bora resolver a questão? Vamos lá? Tem muita prática agora. Vem para o quadro comigo para a gente tacar o pau. Vamos encontrar vértices de algumas parábolas. Vamos embora? Vamos agora encontrar o vértice da mesma função que a gente encontrou a raiz. Beleza? Quem é o vértice? Atenção comigo, ó. X do vértice é menos b sobre 2a. Ok? Menos o b é 6. 2 vezes o a é menos 1. Então, menos 6 sobre menos 2 vai dar 3. E o y no vértice é menos delta sobre 4a. A gente já calculou o delta na questão anterior, que é o mesmo exemplo. Deu 4. Então, vai ficar menos 4. 4 vezes o a, que é menos 1. Então, menos 4 sobre menos 4, que vai dar 1. Então, o meu vértice é o ponto 3 e 1 na função menos x ao quadrado mais 6x menos 8. E esse ponto daqui, ó, a concavidade da função está para onde? Para baixo, ele vai ser um ponto de máximo na minha função. Encontrando agora o vértice nessa questão, que também é o mesmo exemplo que nós já encontramos as raízes, beleza? Vamos lá. Quem é o x do vértice? XV
XV vai ser menos B sobre 2A, que é menos 1 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então vai ficar 1 sobre 2. Beleza? 1 sobre 2 é o x do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Nós também já encontramos o delta na questão anterior. Beleza? Que nós encontramos as raízes. O delta deu 9. Então, menos 9, 4 vezes 1, dá menos 9 quartos. Então, nesse caso, o meu vértice é o ponto 1 sobre 2 e menos 9 sobre 4. E como a concavidade está para cima, certo? Esse ponto aqui, a concavidade está para cima, ele vai ser um ponto de mínimo na minha função. O custo C para se produzir Q unidades de um certo produto é C igual a Q ao quadrado menos 80Q mais 3.000. Nessas condições, calcule. Letra A quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. Letra B, o valor mínimo do custo. Então, olha só, pessoal, a quantidade, ela está na posição da variável x. Já o custo, ele está na posição da variável y. Então, na letra A, quando ele pede a quantidade para que o custo seja mínimo, na letra A quantidade, se está na posição de x, ele vai ser o x do vértice, que é menos B sobre 2A, menos 80, sobre 2 vezes o A, que é 1, menos com menos dá mais, 80 dividido por 2, 40. Certinho? Então, a quantidade para que ele tenha o mínimo custo vai ser 40. Agora, qual será esse custo? Na letra B, ele pede o custo mínimo. Beleza? Custo mínimo. Se o custo é o y, nós vamos para o y do vértice. Então, primeiro eu tenho que achar o delta. Ok? Delta vai ser igual a B ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, o C, que é 3.000. Menos 8 ao quadrado dá 64, e 10 ao quadrado, 2 zeros. 6.400. Menos 4 vezes 3.000, 12.000. Isso vai dar menos 5.600. Então, o custo mínimo, que é o meu y do vértice, vai ser menos delta sobre 4A, menos com menos dá mais 5.600, sobre 4, porque o A é 1, 5.600 dividido por 4 vai dar 1.400, ok? Então, a quantidade que ele vai produzir é 400 e o custo mínimo é 1.400. Belezinha? Tá claro? Questão contextualizada para a gente fechando. Uma observação sobre o vértice da parábola que nós acabamos de ver é que o vértice é o ponto em que a parábola muda o seu crescimento. Tá? Por exemplo, aqui na tela nós temos uma parábola com a concavidade para baixo. Se você notar, a parábola ela começa crescente, né? Ela vai subindo, e quando ela toca o vértice, ela começa a descer, ela passa a ser decrescente. Então o vértice é o ponto que faz a parábola mudar o crescimento. Se a concavidade fosse para cima, seria o contrário. Ela viria diminuindo, decrescendo, toca o vértice e aí ela passa a subir, ela passa a ser crescente, beleza? Então fica com uma observação. O vértice é o ponto em que a parábola muda o crescimento, beleza? Se ele estiver crescendo, quando ele toca o vértice, ele decresce. Se ela estiver decrescendo, quando ela tocar o vértice, ela cresce, ok? Então, pessoal,
esse é o nosso resumão, beleza? Essa é a nossa grande dica envolvendo funções do segundo grau, certo? Agora é com vocês, partam para a prática, destruam e qualquer dúvida, voltem à aula e assistam novamente, porque o monstro é seu, beleza? E vocês, obviamente, são os alunos de coração do monstro, meus monstrinhos queridos. Tranquilo? Grande abraço, encontro vocês na próxima aula. Fui!